da casa. Então o tema que nós trouxemos, que eu trouxe para a gente conversar e fazer a reflexão, é encontrar Deus. Muitas vezes nos nossos, principalmente agora nesses últimos 6 meses que estamos por aí, nós temos tido vivências que trouxeram aos nossos corações muita aflição, trouxeram muitas dúvidas. Nós estamos muitas vezes enfrentando no nosso dia a dia algumas dificuldades, não só dificuldades pessoais, mas dificuldades de convivência, dificuldades, enfim, que fazem parte, que fazem parte da nossa vida. As dificuldades, elas estão para nos trazerem também lições muito preciosas. Mas muitas vezes os nossos corações, eles estão de certa maneira fragilizados, e nós nos encontramos então neste momento em que nós vamos encontrar essa mensagem no Fonte Viva, e que Emmanuel traz bem similar ao que nós temos no nosso sentimento. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. Então, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós estejamos com os nossos pensamentos, parece que há uma penumbra em tudo. As cores parecem que se apagam do mundo e nós vamos então nos entregando de certa maneira. E fazemos alguns questionamentos com relação a Deus, com relação a esse ser que se fala tanto ser nosso Pai, mas que Pai é esse que permite tantas coisas acontecer nas nossas vidas? Por que será que Ele olha para mim e me traz tanta dor? Por que será que Ele olha para mim e me traz tanta dificuldade? Por que será? Da onde que é que vem esse ser? Como é que ele se iniciou? Muitas vezes a gente faz questionamentos. E Deus? Como é? Quem criou Deus? E nós muitas vezes ainda não temos, essa capacidade de pensar e encontrar uma resposta. Então nós vamos fazendo esses questionamentos. Deus realmente existe? A gente até acaba duvidando. Onde é a sua bondade? Por que comigo? Por que com meu pai? Com o meu irmão? O meu filho? Por que o meu filho? Por que com o meu marido? Com a minha esposa? Porque justamente agora que eu estava a gente está assim, a gente passa etapas em que nós vamos achando que estamos bem, puxa, justo agora que eu estava bem, e aí isso vai acontecer. Para que tudo isso? Qual o sentido disso tudo na minha vida? Para que a minha vida? São questionamentos que nós fazemos e que vamos entender, então, primeiro por quê. E quem, é esse ser que está regendo a nossa vida dessa maneira? Muitas vezes a gente achando que ele está jogando raios, Parece que com tantas pessoas aí na humanidade, ele escolhe justamente a mim para passar tanta dor. Então vamos primeiro entender o que a doutrina nos esclarece. Então no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que eu trouxe para a gente refletir: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Então, por mais que eu queira esclarecimento, por mais que eu me faça questionamento com relação a Deus, eu vou ter uma dificuldade muito grande de chegar a uma conclusão, porque eu não tenho ainda, eu não possuo um sentido para isso. E um dia, será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Será que nós vamos entender? Um dia vai chegar essa capacidade? Eu vou alcançar isso? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, quando eu evoluir a ponto
de eu não estar mais sujeito a essas influenciações que a matéria traz para mim, então eu vou conseguir compreender, eu vou conseguir ver Deus. Mas até lá, eu tenho que entender que eu ainda tenho uma certa, vamos dizer assim, uma certa limitação mesmo para compreender, para entender e para perceber. Muitas pessoas conseguem, né? Nós temos essa percepção muitas vezes da gente encontrar Deus nas pequenas coisas que nos acontecem no nosso cotidiano, de reconhecer a sua bondade, de reconhecer a sua lei, fazendo com que nós tenhamos também os toques, a graça de Deus. E não são privilégios, não. Ele nos dá a todos, como Ele faz o sol brilhar para todo mundo, para toda a humanidade. Então, nesses questionamentos que nós vamos entendendo com relação a Deus, nós vamos ouvir então um pouquinho da Joana, porque ela vai dizer que, como ele fala aqui, que nós precisamos atingir a perfeição, e nós só vamos atingir a perfeição com a evolução. Evolução nós adquirimos com conhecimento, né? E com a aplicação desse conhecimento. Então não adianta só eu conhecer, é preciso eu também aplicar. Mas a Joana vai trazer para a gente, está no livro Entrega-te a Deus, falando sobre a questão do saber. O saber é muito importante no processo de desenvolvimento do espírito, facultando-lhe a aquisição da cultura que proporciona entendimento das incógnitas existenciais, dos fenômenos psicológicos, atendendo à ânsia natural para conhecer sempre mais. Nesse mistério, todo esforço para a conquista dos tesouros íntimos deve ser empreendido, descobrindo-se quem se é, de onde se veio, para onde se ruma, de maneira que a renovação ética e emocional, sempre para melhor, se faça incessantemente. Então, conhecimento vai trazer esclarecimento. É como nós sabermos, né, a diferenciação das coisas, saber, né, uma das coisas que me marcou muito na escola foi quando eles trouxeram as informações e de que os bandeirantes pegavam aguardente e colocavam fogo para que os índios ensinassem onde que ficavam as minas, para que eles entregassem a localização das minas. E eles ameaçavam dessa maneira de que eles colocariam fogo nas águas, caso eles não ensinassem onde ficavam as minas. Então, também nós estamos precisando ter conhecimento para diferenciar as coisas, para diferenciar o que é aguardente do que é água, de diferenciar da possibilidade, porque muitas vezes nós temos algumas pessoas que nos colocam algumas coisas que a gente fala assim, para lá. Eu acho que não é bem assim. Pelo conhecimento que eu já adquiri, eu acho que não funciona dessa maneira. E isso é que vai nos dando também uma capacidade essa capacidade de discernir e de escolher. Então, nós temos o livre-arbítrio daí, então, nos trazendo também essa possibilidade de escolha. Para onde que eu vou, qual o rumo, eu descubro de onde eu vim e descubro para onde eu quero ir, quais são os caminhos que eu tenho para seguir. Ela fala da questão, então, essa questão desses fenômenos mesmo psicológicos que nós vamos entendendo dentro de nós. Por que eu trago, por que eu carrego determinadas questões, por que eu tenho uma certa dificuldade, por que eu sou tão tímido, por que eu sou tão tenho tanto extravaso tanto esse meu modo de falar, por que eu não posso ser tão delicado, porque eu sou mais bruto. E a gente vai entendendo isso também, que traz dentro de nós. São as questões que nós vamos herdando, são as nossas heranças. Então, para que a gente possa caminhar um pouquinho mais, vamos entender um pouquinho, né? Vamos lembrar, somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes,
temos uma destinação que é a perfeição. Deus criou a cada um de nós com um destino. Sabe aquela herança que a gente recebe, aquela criança que nasce num berço de uma família muito rica e que ela já tem como destino a presidência da empresa? Somos nós. Cada um de nós, Deus, ao nos criar, destinou a ação e a atuação em determinado ponto do universo e da galáxia. Mas para que nós possamos assumir a presidência, ou seja, assumir essa nossa missão, é importante que nós nos qualifiquemos, que nós estejamos aptos a atuar, que nós realmente tenhamos capacidade de executar bem o trabalho. Deus só permite que nós assumamos alguns cargos, algumas tarefas, quando Ele tem certeza que nós não vamos falhar, pela importância da tarefa e também para que nós possamos bem realizá-la, a gente não carregue a frustração. Então, Ele também conforme nós vamos adquirindo este conhecimento, Ele também vai proporcionando a cada um de nós a nossa atuação. Enquanto nós nos mantivermos limitados, também a nossa ação é limitada, porque é uma questão de lógica, não é? Nós não podemos delegar uma função para alguém que não está bem qualificado. E Deus, na sua sabedoria, também faz assim. Permite que a gente adquira conhecimento para então podermos realmente realizar a tarefa de maneira adequada e apropriada. E é o nosso esforço que nós vamos, então, conquistando os nossos tesouros íntimos. Porque esse conhecimento que nós vamos adquirindo é o conhecimento de nós mesmos. Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai entendendo cada vez mais que está dentro de nós. E o que importa somos nós mesmos, a nossa evolução. Não que nós não vamos nos importar com os outros, não, mas é na questão da nossa percepção. Cada um de nós está encarnado para a sua evolução. Teu objetivo é a sua evolução. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com a evolução do outro. E aí a gente fica, porque o outro não faz assim, porque o outro errou, porque o outro está atrasado, porque o outro não está cumprindo com o seu papel. E esquecemos de olhar para nós. E nós temos que olhar para a nossa evolução. Essa que vai ser, vamos dizer, no final da nossa existência, o balanço e a prestação de conta vai ser da nossa e não da outra, ou daquela outra pessoa. Então, olhemos para a nossa. Então, o conhecimento liberta, mas a ação correta dignifica. O conhecimento dá confiança, no entanto, a experiência resulta da prática daquilo que se sabe. Quando não se vivenciam as lições de sabedoria, de maneira alguma ocorre o desenvolvimento do espírito, que permanece lúcido e inútil. Isso também está no livro Entrega-te a Deus, da Joana de Ângeles. Então é necessário colocarmos em prática. Nós adquirimos o conhecimento e nos colocamos em prática. E com relação àquilo que eu estava falando, a encarnação, na pergunta 132, ele vai dizer qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial deste mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral,
ele próprio se adianta. Vamos entender. Então, ele vem para suportar todas as suas vicissitudes, todas as suas imperfeições. Ele vem aprendendo que as suas imperfeições o limitam, as suas dificuldades que ele enfrenta, e ele vai exercitando, então, o domínio dessas imperfeições para a transformação de virtudes. Vem também para alcançar a sua parte. Lembra que nós falamos sobre a questão da existência? Foi criado simples e ignorante, com a destinação da perfeição. Lembra a presidência que está destinada? Então, para que você possa assumir, é necessário que você se qualifique. E para que você possa se qualificar, é necessário que você evolua. Para que você possa evoluir, é necessário que você faça domínio das suas más tendências. E eu só faço domínio das más tendências quando eu deixo a matéria do mundo em que eu estou habitando. Para que eu deixe a matéria do mundo que eu estou habitando, é necessário, então, que eu olhe para o outro, no sentido de auxiliá-lo em tudo que ele precisar. Então, eu vou entendendo também que o caminho para a minha evolução é o bem que eu proporciono a outra pessoa. Não é o bem que eu realizo para mim, mas para o outro. O caminho é o outro. Eu pratico o bem, eu exercito então as virtudes com o outro, e dessa maneira elas se fixam em mim, e eu vou evoluindo, eu vou me desmaterializando, eu vou deixando a parte da matéria e tornando o meu espírito um espírito mais leve, apto a adquirir outra matéria de outro mundo mais evoluído que esse. Ou quem sabe, se este mundo acompanhar a minha evolução, eu ainda permaneço por aqui porque ele ainda tem lições a me ensinar. Nós estamos aqui na Terra para dominar todas as ciências que a Terra proporciona. Então vamos pensar um pouquinho, basicamente assim falando, quais são as ciências que nós temos na Terra? Quais delas nós já dominamos? Quais delas já estão dominadas? Muitas delas já estão por nós adquiridas, mas existem muitas outras ainda que eu preciso adquirir. Mas o domínio das ciências não serão só das ciências. Existe uma ciência chamada amor. Amor para com o próximo. E essa eu vou adquirir conforme eu vou adquirindo conhecimento, conforme eu vou exercitando, eu vou adquirindo. E como é que eu adquiro isso? Respeitando a lei de Deus, a lei natural. Na pergunta 614, está lá, que se deve entender por lei natural? É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E aonde que está? Onde que está escrito? Onde é que eu adquiro o manual? Ela está aqui. Na nossa consciência. E ela precisa ser despertada. Ela está em nós, mas ela precisa estar desperta. Conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, nós começamos a despertar essa lei dentro da nossa consciência. E nós vamos entender, e cada vez que eu executo uma ação contrária a essa lei, automaticamente eu sinto o peso dela na minha consciência. Se a minha consciência estiver desperta. Porque se ela ainda estiver entorpecida pela matéria, eu ainda não sei perceber a lei de Deus. Mas é uma trajetória de um caminho que nós vamos percorrendo passo a passo. Nós recebemos uma mensagem lá na parte com relação ao Pacto Áureo, que ocorreu, né, a comemoração dos 71 anos agora, essa semana, e uma das mensagens ele dizia:
A tarefa é urgente, mas não é apressada. E ela é urgente porque ela deve ser feita o quanto antes. Mas ela não pode ser apressada para que não se ultrapasse, né? A evolução também não dá saltos. Então a evolução também não é apressada, porque fazer as coisas apressadas, né? Elas acabam não saindo muito bem feitas. Mas elas precisam ser bem feitas e precisam ser feitas com urgência. Ou seja, nós temos que dar uma importância maior. Temos que utilizar desse mecanismo que desperta em nós um certo incômodo com relação à ação que nós fazemos de maneira equivocada com o outro, para despertar a nossa consciência e falar, puxa, por que isso está me incomodando tanto? O que é que tem? O que é que eu fiz? Mas eu acho que eu estou no meu direito, eu acho que eu tenho todas as razões necessárias, por que isso me incomoda? E neste questionamento do que incomoda, nós vamos despertando a nossa consciência e entendendo que há um mecanismo que vai dar o alerta. Opa, lei de Deus que foi violada. Quando eu não perdoo, quando eu uso da agressividade, quando eu uso da irritabilidade, quando eu não vejo no outro, quando eu fico julgando os outros. Então eu também faço esse movimento contrário à lei de Deus. E aí esse movimento vai trazer então esse certo incômodo na minha consciência. E ele incomoda tanto que aí a gente vai entendendo também algumas questões que nos acontecem e por que nós somos assim como somos. Porque talvez ele tenha incomodado tanto numa existência anterior que hoje ela é algo que está grandioso e que precisa ser resolvido. Então nós precisamos olhar para nós mesmos, avaliar, fazer uma ponderação, uma percepção, falar, bom, eu sou assim, porque isso, mas agora eu já entendi, eu não vou mais agir dessa maneira, fazer as nossas correções, para daí então a gente seguir à frente e seguir sempre evoluindo. E aí nós vamos entendendo Deus. E aí nós passamos a entender, né, naquela concepção antiga que a gente tinha. Então a Joana vem falar do Deus bárbaro, vingativo, imprevidente, humanoide, lentamente passou com Jesus Cristo a condição de sublime Pai, num conceito afetuoso e ainda humano, porém compatível com a humana capacidade de vivenciá-lo no seu dia a dia. Lembra a questão que nós falamos sobre Deus existe? Como é que ele começou? Como é que ele vai? E a pergunta lá, que nós não temos ainda a capacidade de entendê-lo, nós ainda não temos ainda nos falta aquela ferramenta que a gente vai desenvolver mais lá para frente. Mas agora, para nós que estamos nesse patamar de evolução, imaginarmos, ou temos essa questão de colocação dele ser um sublime Pai, nos é compatível, atinge a nós todos de uma maneira que nos colocamos equilibrados. Porque esses questionamentos com relação a Deus nos levam ao desequilíbrio muitas vezes. Então eu também tenho que entender qual é a minha limitação. Eu tenho uma certa limitação com relação ao entendimento, mas que vai ser superado no futuro. Porque todos nós temos essa destinação. Então, nós vamos ver Jesus pedindo para que a gente vá até Ele. Deixai vir a mim as criancinhas. Está em Marcos 10, 8. E esse capítulo do Evangelho, ele vai falar sobre a questão dos bem-aventurados, os que têm puro coração. E aí, essa proximidade de deixar vir a minhas criancinhas, a gente muitas vezes fala assim, ele estava falando das crianças pequenas. Mas Jesus tinha uma maneira muito particular de fazer os seus ensinamentos. Ele trazia as lições maravilhosas embutidas
que muitas vezes nós não percebemos. Nós vamos perceber quando nós vamos fazendo um estudo um pouco mais aprofundado, quando nós vamos entendendo um pouco mais, e que nós vamos encontrando esses ensinamentos até em pequenas frases. E uma delas é: deixar vir as minhas criancinhas, vem a mim, crianças espirituais. Porque na trajetória que nós estamos, de espíritos criados simples e ignorantes com a destinação à perfeição, nós ainda somos crianças. Nessa trajetória que nós vamos fazer, ainda estamos na fase infantil, em que nós não sabemos quais são os caminhos. Então, João Evangelista vem trazer para a gente, né? Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Então ele vem mostrar para a gente que nós temos o esclarecimento, mas que Jesus é a luz que vai nos guiar. É o clarear do dia, é o sol que ilumina. Então Jesus, não em pessoa, não só no espírito, mas o seu ensinamento, a sua palavra, a sua vivência. Olhe para o Evangelho, leia o Evangelho, busque nele. O Evangelho vai mostrar qual a ação que nós devemos escolher. Como nós dissemos, se fosse Jesus nos meus passos, o que ele faria? O que ele escolheria? De que maneira ele atenderia aquilo que está me acontecendo? Como é que ele encararia essa situação tão difícil que eu estou vivenciando neste meu ano de 2020, no meu isolamento, no meu afastamento de família, na perda dos entes queridos, na doença? Como é que Jesus faria? Como é que Jesus agiria nesse momento? No deixar vir as minhas criancinhas, vá em busca do Evangelho e nós vamos encontrar o consolo para nossos corações. O fortalecimento das energias de esperança que estavam obscurecidas pela sombra. Nós vamos encontrar, então, aquela primeira mensagem que eu apresentei para vocês, que fala de um momento tão tenebroso, e ela vai terminar trazendo para a gente uma luz. Então, Emmanuel complementa aquela primeira mensagem dizendo assim: o todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Não te deixarei, nem te desampararei. Está em Paulo, numa carta a Hebreus 13:05. Promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e que não existe noite sem alvorecer. Sempre haverá um dia seguinte, sempre haverá um sol, às vezes encoberto pelas nuvens, mas a claridade chegará. Por mais que haja tempestade, passará e verá aquele clima amenizado, trará também novas energias surgindo. Então deixemos as tempestades passarem, deixemos que essas nuvens que encobrem as nossas esperanças, que elas sejam afastadas e que tragam também novos caminhos a serem seguidos, novos caminhos a serem encontrados.
que no futuro nós possamos desfrutar também de novos horizontes, realizando junto do Pai a grande tarefa que está destinada a cada um de nós. Antes de nós encerrarmos, nós gostaríamos de agradecer imensamente a oportunidade que nós tivemos de estar aqui com vocês, para que nós possamos encerrar. Eu trouxe para vocês a prece de Abigail, que é uma prece em que ela está num momento de muita aflição, em que o pai foi atingido e está no limite de suas forças. O irmão vai ser escravizado e ela também não tem muita esperança, vamos dizer, com relação ao seu futuro. Mas mesmo assim, neste momento, ela vem trazer uma prece muito singela para este momento de tanta dor e aflição. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono e no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. Muito obrigada a todos.